Boa noite, irmãos. Está muito fraco. Para mim, eu até recebo, mas para Deus pode ser melhor e ficar melhor. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem, pessoal? E se não tiver? Então você está no lugar certo. Se assente, por favor, porque Deus tem uma boa palavra para nós. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Quero iniciar por aqui, com a permissão do nosso Deus, e trazer à igreja uma grande informação. Porque às vezes nós não se atentamos para as preocupações da vida. Ou às vezes colocamos as nossas preocupações em lugares errados. É sobre preocupação que eu quero falar com você. Você sabe que, por exemplo, quantas são as preocupações que nós temos e que, basicamente, não são erradas, mas que talvez, por mim ou por você, essas preocupações que temos são colocadas como a prioridade na nossa vida. E aí começa a ser o grande erro que as pessoas têm cometido. Por exemplo, se você vê o que Paulo disse em Hebreus 11, 7, coloca para mim, por favor, porque segundo os estudiosos, pela escrita, se dão a autoria de Hebreus ao apóstolo Paulo, né? Então, no versículo 7, diga assim comigo: eu preciso acreditar que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Por que isso é importante? Porque Paulo disse assim, preste atenção: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a sua salvação, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo o quê? Nós só podemos herdar, adquirir algo que é sólido, mediante a fé. Eu lembro que eu disse com vocês, esta semana que passou, que a única batalha que Deus nos permite batalhar é a batalha da fé. Quantas pessoas se cansam porque estão em batalhas erradas, travando batalhas as quais elas não precisariam travar, saírem para lutar, porque Deus não deu a elas esta autorização. E as batalhas que Deus não me mandou batalhar, Deus também não vai comigo. Se Ele não vai comigo, eu estou só. João 15,5 disse que sem Jesus nada poderei fazer. Quando eu estou sozinho na batalha, porque eu não estou batalhando aquela batalha que Deus me mandou batalhar, eu vou me desanimar, vou me cansar e, com consequência do desânimo e do cansaço, eu vou abrir mão, eu vou desistir porque eu não consegui o resultado que eu queria. E o que é que vai acontecer? Eu vou começar a atribuir ou a terceirizar o meu fracasso, o meu insucesso. Mas, na verdade, não é a terceiros que eu devo atribuir, mas a mim mesmo. Por quê? Porque quantas foram as vezes que aquilo que Deus me mandou fazer, eu não fiz, e o que Ele não me mandou fazer, isto eu insisti para fazer. Porque geralmente o ser humano, principalmente nos dias de hoje, eles têm se comportado desta forma: o que Deus manda, eles não fazem, mas o que Deus não manda, eles querem fazer. E a batalha da fé é justamente para isso. Por quê? Porque Paulo disse assim, que a única forma de herdar a justiça é segundo a fé. Mas no início do versículo,
Paulo traz uma informação muito importante para nós. Qual? Volta lá, por favor. Pela fé, olha o que diz no início. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via. Preste atenção. Mesmo sendo avisado do que iria acontecer, Noé não conseguia ver o céu se fechando, as nuvens escuras se formando e tomando conta do céu. Noé não via rumores de chuva, mas divinamente, ou seja, o que isso significa? Da parte de Deus, foi que Noé foi avisado, e por isso ele temeu. Temer é respeitar a palavra. Aqui nós já começamos a identificar um grande erro dentro da igreja. Por quê? Porque Abacuque, no seu livro, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, Senhor, quando eu ouvi a tua palavra, eu temi. O que é temer? Temer é respeitar. Então, quando ele ouve a palavra que de Deus veio, ele respeitou, ele temeu, e a Bíblia diz que isto foi para a salvação da sua alma, como Noé também. E o problema, qual é, pastor? O problema é que nós estamos na igreja na quarta da família, ouvimos a mensagem, estamos na sexta, ouvimos também mais uma palavra, e no domingo como esse, novamente nós aqui viemos, e para a glória de Deus, isso, mais uma palavra é nos dada, mas às vezes nós não tememos, às vezes recebemos a palavra como se do homem viesse. A Bíblia, nada do que está na Bíblia, ou melhor, tudo que está na Bíblia, não foi deixado e nem escrito por acaso, irmãos. Se o escritor faz questão de mencionar que divinamente Noé foi avisado, era algo importante, como a cada culto você vem e ouve a vida do pastor. Não, você ouve a mensagem da cruz, a mensagem de Deus que é pregada e que é ministrada. O que é que você tem feito com essa palavra que aqui você ouve? Porque às vezes nós já não respeitamos mais o que ouvimos da parte de Deus. Entra nesse ouvido e sai por esse, quando na verdade deveria entrar sim nos ouvidos, mas descer no coração, e que do coração nós pudéssemos aplicar a vontade do Senhor. Para quê? Para nossa salvação, não é para a salvação de Deus. Ô irmãozinho, para de ser cabeça dura, para de ser teimoso. Deus está falando com você para livrar você de uma possível destruição. Como Deus falou através da boca de Jó, Jó entendeu e ele declarou. O que ele fala em Jó 33,14? Coloca lá, eu já volto aqui. Coloca lá, Jó 33,14, eu já volto aqui. Diz assim a palavra do Senhor: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém se atenta. Não é que Deus está falando para pessoas que têm problema com audição, não é isso, é que as pessoas até ouviram, talvez para não serem mal educadas, talvez com medo de não faltar com respeito com Jesus. A maior falta de respeito é quando você não cumpre o que Deus falou. Você até para ouvir, você até escuta, e para não ser mal educado, você não fala nada. Só que você não pratica o que você ouviu da parte de Deus, isso é bem pior. Era melhor você falar, não vou fazer, como a parábola do servo, e depois ele decidiu, ele se arrependeu e falou, eu vou. Deus se agrada desse tipo de gente. E o porquê que Deus fala? Não é para benefício dele. Ele jamais deixará de ser Deus, jamais descerá do teu trono. O trono dele está no terceiro céu, está firmado lá, ele não perderá a tua essência. Por quê? Porque ele é imutável, Deus não muda. Por que Deus fala com a igreja? Justamente para isso, porque Jó entendia. Passa, por favor. Deus fala com a igreja em sonho e em noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Passa. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Passa.
para, primeiro, apartar o homem aqui é independente de gênero, ser humano, para apartar o homem do seu desígnio. O que é desígnio? Uma maldade que nós, às vezes carregamos conosco, está dentro do nosso coração. Por que Deus está falando? Para tirar isso da gente, para livrar a gente e esconder o homem do quê? Da soberba. Lembra da palavra de sexta-feira? Como nós temos vivido em épocas em que as pessoas que se dizem de Deus acham que não precisam do Senhor. Soberba, orgulho, vaidade, mas o Deus, quando está falando, é para nos livrar de tudo isso. Só que a gente não quer ouvir. Não só livrar do desígnio, que é o desejo pecaminoso, que às vezes carregamos com a gente, mas também para isso, passa, aí ele fala assim, ó, para desviar a sua alma. O que é alma? Alma é vida. Deus está falando de uma salvação. Porque se morrer daquele jeito, sem ouvir a palavra, sem cumprir os mandamentos do Senhor, a alma não só encontrará a cova, mas isso vai muito mais além do que uma cova física. Inclusive Salomão diz que a sepultura nunca se farta, sempre ela estará aberta na espera de mais um. Esse é o problema. Morrer? Não. Diga assim, o problema não é morrer, o problema é como você morre. Porque quando você morre, não acaba. Quando você morre, só está iniciando uma vida eterna ou uma perdição eterna, dependendo das nossas obras. Então Deus quer livrar a alma da cova, não dessa física, porque todo o caminho do ser vivente é para a sepultura mesmo. E a sua vida de passar pelo quê? Pela espada. A espada é dificuldade, é problema, é luta, é aflição, é situação adversa, situação contrária que se levanta. E por que Deus fala? Para livrar a gente disso. Mas muitas vezes nós estamos fora da palavra, sem querer cumprir o que Deus falou, e por isso estamos passando por tantas coisas que nós não gostaríamos de passar. Mas Deus está o quê? Avisando. E como Ele avisa? Dando a palavra. Se você passar um pouquinho, passa mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Amém. Era só até o 18 mesmo. Volta para mim lá, por favor, em Hebreus 11, 7. Para a gente concluir ali o raciocínio. Tem muito entendimento para nós hoje, irmãos. Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje, porque nenhum dos 2 cultos que nós tivemos eu consegui terminar. Não deu para terminar mesmo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Irmãos, olha só, vamos pela lógica, vamos esquecer agora o espiritual, só um pouco, só por um momento. Não, o céu estava estrelado, durante o dia o sol estava daquele jeito, cadê a chuva? Mas Deus falou que iria chover. Noé não via nuvens, Noé não via tempestade se formando, mas Noé não precisava ver para crer. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 7, que o homem de Deus e a mulher de Deus não anda pelo que vê, mas anda por aquilo que ele crê, e Noé resolveu acreditar no Senhor, porque se você for ser guiado por aquilo que você vê, você vai pecar, assim como Eva pecou. Ela olhou para o fruto, viu que ele era desejável à vista e agradável, e ela foi, pegou o que Deus havia proibido e comeu, e acabou sendo expulsa, juntamente com seu esposo, do jardim do Éden. Irmãos, que triste isso. Quantas pessoas, elas preferem pagar um alto preço para que elas talvez tenham a oportunidade depois de consertarem, e muitos não vão ter mais. Muitos não terão mais essa oportunidade. Por quê? Porque Cristo já morreu e a palavra está sendo dada. Se nós desprezarmos a palavra, inclusive o evangelista João disse que a palavra que nós desprezamos é ela que vai nos condenar no dia do juízo final. Jesus não vai morrer de novo por mim, meu irmão. Jesus não vai morrer de novo pela igreja. O que ele tinha que fazer, ele já fez. E ele deixou a palavra que muitos estão desprezando. Noé não via rumores de chuva. Noé não conseguia ver nem partículas de água caírem. Mas ele cria no que Deus falara
ao seu coração. E por isso, por acreditar tanto no que Deus falou e pela fé no que ele ouviu. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu de Deus. Ele ouviu de Deus, a fé surgiu e ele falou: gente, Deus vai destruir. Deus vai acabar com tudo. Eu preciso fazer alguma coisa ou pelo menos obedecer a Deus. Por quê? Porque eu não quero ser destruído. Às vezes eu penso que as pessoas até querem ser, irmãos, destruídas, porque as condutas que muitos estão levando são completamente, não tem coerência com aquilo que você tem ouvido, às vezes por uma dureza de coração, às vezes por uma rebeldia, às vezes por uma soberba, por uma vaidade. Você às vezes descarta o que você ouve de Deus, porque, por exemplo, Deus falou com Noé que ele iria destruir. Quantos anos demorou para acontecer o dilúvio? 120 anos, pelo menos, porque foi o tempo que a arca foi construída. 120 anos demorou. Aí, trazendo para os nossos dias, desde quando você vem à igreja, desde o primeiro dia que você entrou pela porta de uma igreja evangélica, você ouve o pregador falar: Jesus está voltando. Não vamos aqui expor a nossa idade, porque isso não é agradável. Mas quanto tempo nós temos com Jesus e há quanto tempo nós congregamos? Mas Jesus ainda não voltou. Mas desde o primeiro dia que você entrou pela porta, seja ela de qual igreja foi, você ouve que ele vai voltar. E às vezes o diabo usa isso para quê? Tudo isso é balela, isso é religiosidade, isso é crendice, porque eu ouço isso desde quando eu era criança, desde quando eu entendo-me por gente, e isso não aconteceu. Meu irmão, você não precisa ver, você só precisa acreditar, porque o lugar dos incrédulos não é no céu, é no inferno mesmo. Tem muita gente que, por não acreditar, está predestinado, não por Deus, pelas suas próprias atitudes, a irem para lá. Deus trabalha fora da lógica. Não tinha lógica chuva vir, não tinha coerência o que Deus estava falando aparentemente. Mas Deus não trabalha por lógica e nem por aquilo que é coerente. Deus trabalha pela fé, e às vezes nós estamos trabalhando pela incredulidade. Por isso que nós muitas vezes estamos alcançando a destruição, porque não acreditamos naquilo que Deus falou. Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam. Irmãos, como Salomão falou acerca disso. Salomão disse assim, o avisado vê o mal e esconde, mas o simples passa e sofre a pena. Irmãos, vocês estão sendo avisados há quanto tempo? Por que às vezes não há uma conversão legítima, genuína, verdadeira? Por que às vezes nós não se entregamos ao evangelho, ao cristianismo, para viver a Bíblia mesmo de fato como Deus quer? Por quê? Porque talvez nós não cremos que isso se dará, ou que isso se sucederá, como está escrito. Eu falava hoje pela manhã, porque o inimigo, ele sabe como trabalha para nos tirar do foco. Sabe no que as pessoas estão atribuindo o calor intenso, em que todos os lugares praticamente já vivem desta forma? Sabe em que as pessoas atribuem? No que as pessoas atribuem? Não? Você sabe, você só não está lembrado. Vou te falar. Deixa eu tentar refrescar a sua memória. Qual é a culpa do aquecimento global? O ser humano. Porque o ser humano desmata, porque o ser humano arranca a árvore. Se tem projeto para se plantar árvore, dependendo da árvore, você não pode nem arrancar. Tem que ter autorização e às vezes você nem consegue. A culpa é do ser humano? Não. Não é do ser humano. Como assim, pastor? Não é. Porque Deus falou que destruiria com fogo. Então a palavra só tem que se cumprir. A culpa não é do ser humano. Ela vai cumprir,
Você arrancando árvore, plantando árvore ou não. Pode começar a plantar árvore a partir de hoje e até o último da tua vida. Todos os dias você planta uma árvore, vai esquentar, vai ficar calor do mesmo jeito, porque vai ser destruído com fogo. Para de olhar pela lógica. Deus não trabalha pela realidade, pela lógica. Deus trabalha por fé. Deus trabalha pela Bíblia. Mas nós estamos assim, não, é o aquecimento global, é o ser humano que está desmatando, é isso e aquilo, porque o diabo está trabalhando para a gente entender que o inferno não vai acontecer, que a destruição não vai chegar, para que a gente continue do mesmo jeito, para que não haja mudança, para que não haja transformação, para que a gente não se conserte. Engraçado. Como que o diabo sabe trabalhar? E o problema não é em saber trabalhar, o problema é enganar aqueles que estão tendo a palavra como acesso livre a cada culto e que se permite ser enganado. Faça como Noé. Quando a palavra lhe for dada, lhe for revelada, seu coração e os seus olhos saltarem, creia naquilo que Deus falou, porque conforme Ele falou vai acontecer. Conforme ele disse, sucederá divinamente da parte de Deus. Noé foi avisado das coisas que ainda não se viam, e ele temeu. Irmãozinho, ou irmãozinha, deixa eu te falar uma coisa. Você não está preocupado com a sua salvação? Você não está preocupado com a vida eterna? Porque algumas pessoas já não se preocupam mais com isso. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Algumas pessoas já não se preocupam mais, a preocupação delas são outras completamente diferentes. E para toda situação existe um motivo, existe uma causa. Vou te mostrar pela palavra por que as pessoas não se preocupam mais com a vida eterna, não se preocupam mais com a palavra. Que a cada dia elas ouvem, que a cada dia elas têm contato. Infelizmente, irmãos, se você for olhar para os escritos aqui, nos quais nós estamos tendo contatos com eles nesta noite, a punição do dilúvio ainda não era visível, mas ele aconteceria, como de fato aconteceu. E o povo? Noé resolveu acreditar, mas o resto do povo não creu. Eles não acreditaram e por isso o dilúvio veio e morreu muita gente, a destruição alcançou muita gente. Se fosse colocarmos em proporção, Noé entrou na arca com as suas noras, com seus filhos, entraram também na arca. Digamos que 7 pessoas, 8 pessoas no total, de uma extensa e imensa e grande multidão daquela época, que tinha se corrompido. Então, vamos pegar o número 8 e trazer para porcentagem. 8% da população daquela época alcançou a salvação, e o resto foi destruído. É por isso que Jesus diz que muitos se perderão. Jesus até foi tão bom com a gente que ele abreviou os dias para que até os escolhidos não perdessem a salvação. Irmãos, aproveitem este privilégio que Deus está dando a você. Ouça a palavra. Deixa ela entrar em seu coração, para que você possa cumprir, para que você possa viver o que Deus tem para você. Então ele foi avisado, ele temeu, e temeu para quê? Ele temeu para a própria salvação, não foi para a salvação de outros, de terceiros, não, foi para a salvação dele. Quando você teme a palavra, quando você respeita o que você ouviu, é para a salvação da sua vida, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. É bem para você que você está fazendo, irmão. Para com isso, larga de ser cabecinha dura. Deixa a palavra trabalhar, deixa Jesus moldar, deixa ele lapidar. Ele temeu para a salvação, não só dele, da sua família. Ele correu, preparou a arca, e o que é que aconteceu? Pela qual condenou o mundo. As pessoas que não acreditavam, quando começou a chover o primeiro dia, pensaram, amanhã já vai parar.
2 dias de chuva não parou, 3 dias de chuva nada, 4 dias nada, uma semana nada, e agora? Agora Noé já estava na arca, meu amigo, ele já tinha entrado com a sua família, só dando tchauzinho para aqueles corruptos que ficaram lá embaixo e que não creram em Deus. É assim que vai ser naquele grande dia. A Bíblia diz que de sorte quem está no inferno não passará para o céu, nem do céu para o inferno. Mas Jesus conta uma parábola que aquele que foi para o inferno olhou e viu lá no seio de Abraão e pediu para que molhasse a ponta da língua, como esse copo aqui está, ó, desse jeito. Olha o calor lá, não chega nem perto de Cuiabá. Cuiabá é mais quente? É nada, irmão, você está enganado. Lá é muito mais quente, não brinca não. Ó, ele só queria isso. E eles não tinham mais. A Bíblia diz que lá o verme não morre, vão pedir a morte e não vão ter, vão ficar para a vida eterna na perdição, sofrendo, pagando um preço. Você pode até tentar imaginar, e mesmo que você tente, você não vai conseguir nem chegar perto de imaginar tamanho sofrimento que será naquele dia. Para quem? Para aqueles que justamente viraram as costas para a palavra que um dia ouviram. Justamente para esses, as quais viraram as costas para Deus. E a Bíblia diz que pela arca ou pela qual condenou o mundo, e foi feito o herdeiro da justiça segundo a fé. Em Colossenses 3, versículo de número 1, diz assim, ó: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de quem? Deus está falando de um pensamento, Deus está falando de uma ideia, Deus está falando de uma prioridade. Olha só, antes de me converter ao cristianismo, eu tinha várias prioridades. Quando eu me converti, as minhas prioridades também mudaram. Por quê? Porque a palavra tem que ser real na minha vida. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Se eu não fui feito em uma nova criatura, então eu não nasci de novo, eu não posso me enganar. Eu não posso permitir com que o engano faça parte da minha vida. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Paulo está falando, gente, se vocês já ressuscitaram, e eu creio que todos vocês já, porque na grande maioria já passaram pelo batismo das águas e já morreram para o mundo e estão vivendo hoje com Cristo, para Cristo, como Cristo também foi ressuscitado. Ele diz que as nossas preocupações, lembra que eu disse e falei sobre preocupação no início, que as nossas preocupações devem ser as coisas da onde? Lá de cima. As nossas prioridades, elas devem ser mudadas. Por quê? Porque agora eu sou também um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Quantos têm preocupados apenas com as coisas terrenas? Inclusive, Paulo fala sobre isso com a igreja dos Filipenses. Capítulo 3, versículo 17, eu vou ler com você. A Bíblia diz assim, ó: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, passa. Porque muitos aqui é no sentido de existir, muitos existem, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo. E como Paulo estava dizendo? Como é que Paulo estava dizendo? Eu me coloco no lugar de Paulo muitas vezes. E eu vou ser sincero com você. Um sofrimento alheio que é imprescindível e que muitas vezes eu queria não ter. Queria ser mais frio com isso. Mas eu sou ser humano. E mesmo que eu tente me controlar, eu não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque eu sei o que muitos vão passar a viver agindo desta forma. E qual será o sofrimento
para estes que têm desprezado a palavra que eles têm ouvido. Eu saio às vezes do culto aqui triste, irmãos. Sangra por dentro. Paulo, em outra passagem, disse assim: eu tenho dores como se fossem dores de parto, até que Cristo fosse gerado em vós, em vocês. Sabe aquela dor intensa que a gente fala assim, agora vai, mas não foi. A pessoa fala assim, pastor, me ajuda, você vai lá, estende as mãos e você dá mais um voto de confiança e você fala, agora vai, e daqui a pouco a pessoa já está voltando. Por quê? Porque não foi. Como você acha que eu fico? Como você fica quando é frustrado uma expectativa acerca de alguém que você colocou? Como que você fica? É muitas vezes que eu também me coloco nessa posição e fico assim, como Paulo, chorando. Porque hoje há uma grande facilidade da parte do inferno para enganar os escolhidos de Deus, e Jesus sabia disso. Judas não tinha demônio, o demônio entrou depois. Ananias e Safira também não tinham espíritos de demônio, mas eles entraram depois. E por que entraram depois? No caso de Judas, porque Judas traiu. No caso de Ananias e Safira, porque foram infiel a Deus e mentiram, e usaram de engano. O demônio entrou. Meu irmão, me desculpe. Será que você não está abrindo uma porta para o demônio entrar? E por isso que a destruição já está, na porta. Por quê? Pela tua conduta. Não havia necessidade de Ananias e Safira tramarem, combinarem entre si, o casal, para poder enganar aquele que é de Deus. Pelo menos eles pensavam que enganariam. Você acha que você vai conseguir enganar a Deus? Como? Deus sabe o que está no teu coração, Deus sabe até o que você vai pensar antes de chegar no teu cérebro. Deus já sabe. Como você pode ser tão prepotente, presunçoso, a tal ponto de pensar que você vai enganar aquele que é de Deus? Com esperteza, com engano, com falácias. E muitas vezes nós estamos como Davi disse, o que encobre a sua transgressão, pelo menos acha que está encobrindo, nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam, alcançará a misericórdia. Nós precisamos se atentar para essa realidade. Por quê? Porque nós não somos mais o mesmo. Nós somos agora pessoas diferentes, pessoas de Deus. Nós já ressuscitamos com Cristo, mas muitas vezes Paulo está falando, gente, eu estou dizendo para vocês, mas estou chorando. Sabe por que eu estou chorando? Porque vocês se tornaram inimigos da cruz de Deus. Vamos falar alguns pontos aqui. Preguei essa mensagem o dia todo hoje. E entendo o que eu vou lhe falar. Todas as vezes que nós erramos, nós se tornamos inimigos da cruz. Se tornar inimigo é ir contra, é não obedecer, é não querer cumprir. E não só o diabo tem uma participação em muitos casos, mas também muitas vezes a pessoa é quem acaba usando ele. Não é nem ele que usa a pessoa, é a pessoa que usa ele. Por quê? Presta atenção. Não é só necessário você conhecer a palavra, porque talvez você conhece. O diabo também conhece a Bíblia melhor do que qualquer pregador do mundo, do planeta. Ele sabe melhor do que qualquer pessoa, e ele nunca deixará de ser diabo. Não adianta você se tornar um religioso. Não adianta você se tornar um fanático, estar dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, para você não viver. Não adianta você vir ao culto, não adianta você dar dízimo, não adianta você dar oferta, se o teu coração está cheio de aves de rapina, e se o seu caminho é para o inferno. Judas andava com Jesus e tirou a própria vida, perdeu a sua salvação. Agora me mostra onde o erro estava
Será que estava em Jesus porque não soube ensinar? Será que Jesus foi um mau senhor, um péssimo mestre e um mau professor que não soube passar para Judas o que deveria ter passado? Acredito que não. O problema muitas vezes é que nós, ao se depararmos com a palavra, só temos ela aqui. Paulo declarou que a letra mata, o que vivifica é o espírito. Tem muita gente que conhece de letra, mas de espírito não tem nada. Não porque o espírito se faz restrito a esta pessoa, é porque as pessoas não dão liberdade para o espírito agir. Uma Bíblia por si só aberta, em cima do púlpito, está aqui o microfone, põe ela para pregar sozinha. Letra, eu quero saber a revelação. A revelação que é dada e que nós desprezamos. Olha que interessante isso. O demônio sabe da letra, mas não tem o espírito. Muda a coisa? Mudou? Nada, continua sendo demônio. O que nós precisamos é adquirir o conhecimento, porque Jesus falou em João 8,31. Quer ver o que ele disse? Coloque para mim, por favor, já volto aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Ele dizia assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Os judeus criam em Jesus. Acreditavam. Mas de que forma? Nós não sabemos, porque se for aqueles judeus que não se renderam ao cristianismo, até hoje, para você ter ideia, eles fazem a circuncisão no prepúcio masculino, porque eles vivem a Torá, eles vivem o judaísmo, e todo menino, quando é nascido, a circuncisão é feita no prepúcio masculino, como se fosse a cirurgia da fimose nos dias de hoje. Só que na época da graça, Jesus falou que a circuncisão não é mais na carne, a circuncisão é no coração. Mas por que os judeus fazem no prepúcio? Porque não aceitaram Jesus. Parece a vida de muito crente que vem na igreja, ouve, mas não pratica. Mas dizem que é cristão. Tem um monte de gente que fala um monte de coisa. Só que quando você vai ver, acaba não sendo nada. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Então não é necessário apenas conhecer, você tem que conhecer, mas também é preciso o quê? Permanecer no que você conheceu. É isso que eu estou falando. E quando nós entendemos dessa forma, volta lá para mim, Filipenses 3,18. E quando nós entendemos dessa forma, foi o que Paulo disse, nós seremos transformados e ressuscitaremos com Cristo. Só que quando nós não entendemos, Paulo está falando ainda que com choro, eu prego, eu falo para vocês. Por quê? Porque vocês se tornaram inimigos da cruz. O que Paulo está falando? O que Jesus fez por cada um de vocês, se colocando no lugar de vocês, para ser morto no vosso lugar, fazendo maldição, riscando a cédula, pagando um preço, vocês estão levando tudo em vão. Por quê? Pelas atitudes, pelos procedimentos, pela maneira de conduzir as vossas vidas. No versículo 19, ele continua dizendo algo importante, e o fim dessas pessoas é o quê? Qual é o fim deles? Eu te pergunto, você não se preocupa com isso? Você não se preocupa em passar a eternidade na perdição? Você não se preocupa em alcançar a salvação que Jesus disponibilizou para todos aqueles que querem? O grande problema da igreja de Cristo hoje é esse: não se preocupar mais com salvação. Hoje se prega, você vai vencer. Hoje se prega, você vai prosperar. Hoje se prega, você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que possuir. Inclusive, muitas pessoas estão endividadas por causa do consumismo. Elas só pensam em adquirir, em comprar, em ter e possuir. Elas não se preocupam em ser. O ter vem na frente do ser. Como assim, pastor? Eu deveria me preocupar em ser um homem de Deus, em ser um pastor de Deus, em ser um obreiro de Deus, em ser um servo de Deus, e não me preocupar em apenas em ter
o que os meus olhos desejam. Não me preocupar só com o que a terra me proporciona, mas a minha preocupação maior deveria morar no céu. Jesus deu uma lição nos discípulos. Os discípulos foram enviados por eles. Eles libertaram algumas pessoas que estavam endemoniadas e eles chegaram: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus falou: o que foi? E eles disseram: Jesus, mestre, os demônios no teu nome nos submetem, eles dobram o joelho, eles batem contingência quando nós falamos do teu nome. Jesus falou: não alegrai-vos, porque os demônios submetem. Alegrai-vos por terem o nome escrito no livro da vida. Diga graças a Deus. Qual é a tua preocupação? Qual é a tua preocupação, pastor? O senhor não prega que vai vencer? Eu prego, só que eu falo, você vai vencer quando há uma condição, e a condição é quando você tirar o pecado. Aí Deus vem e dá o crescimento, porque segundo a Bíblia Sagrada, irmãos, entenda o que eu vou lhe falar. Se há pecado, há morte. A morte é a separação. Se Deus está separado da gente, como é que Ele vai poder dar crescimento? Porque só Ele é quem dá. Aí está o grande segredo. E por isso as pessoas, às vezes, elas não compreendem. Por isso Paulo está falando, o fim deles é a perdição e o Deus deles é o quê? Como assim, pastor? Eles só pensam em comer? Não, Deus não está falando de comida. Deus está falando de conquistar, de possuir. Deus está falando que o que eles pensam é somente nas coisas daqui, desta terra. Porque eles não ressuscitaram. Porque se eles tivessem ressuscitado, eles pensariam nas coisas lá de cima, lá do alto. E para isso vem a perdição. Como muitos estão encaminhando para a perdição. Aí o texto diz assim, ó: e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Qual o teu pensamento, qual a tua preocupação, se é que você tem preocupado em alcançar as coisas celestiais, a vida eterna? Você já parou para pensar nisso? Se você olhar para os evangelhos, principalmente para Mateus 6:31 até o 33, coloca lá para mim, por favor. Olha o que diz. Olha o que diz: não andeis, pois, inquietos. Inquietos é preocupados. Preocupado com o quê? Preocupado com o que come, com o que bebe, com o que vai vestir. Vamos falar de um assunto importante aqui? Vamos falar primeiro da comida? O Deus deles e o que eles procuram é só para o próprio ventre. Tem pessoas que pensam e que trabalham em 2, em 3 empregos. Não que isso seja errado, mas qual é o tempo que você vem para Deus? Quando sobra e quando dá? O seu Deus é o seu ventre. Você só pensa em si mesmo. Lembra que eu disse esses tempos atrás? Nós temos que ter a atitude de Marta, que é aquela que arregaça as mangas, que é aquela que vai para o trabalho, que é aquela que sua, que trabalha, que faz as coisas, mas a principal atitude deve ser de Maria, porque a Maria sabe também que precisa trabalhar, mas ela também sabe o tempo que ela tem que parar para ouvir a palavra de Jesus, porque sem palavra, irmão, não tem como a gente sobreviver. Assim estão as pessoas. O Deus delas são o ventre. Elas só pensam no que elas vão comer, às vezes físico. Você pode ver, por exemplo, as pessoas que trabalham, e a desculpa delas é que elas não têm tempo para vir para a igreja. Vai chegar um tempo. Olha só o que eu vou te falar, irmãos. Presta atenção. Deus é quem proporcionou para você o emprego em que você trabalha. Quem dá o seu sustento não é o seu patrão e não é o teu emprego. Quem dá o seu sustento é Deus. Entenda isso. É Deus. Diga comigo, é Deus.
Da mesma forma, ele disse na sua palavra: o Deus que exalta é o mesmo que abate. Será que vai ser necessário ele te abater, tirar a tua fonte de renda que você acha que é o teu emprego, para que você comece a fazer uma campanha, uma novena, uma dezena, seja lá o que for, todos os cultos aqui, para que Deus possa te dar um emprego de novo? Será que ele precisa fazer isso para mostrar para você? Porque se for preciso ele faz, e se você quiser, eu até oro para te ajudar. O problema é que a gente só faz para nós. Quando dá eu vou no culto, quando der eu participo, quando der eu também. Não, para com isso, irmão. Você não é crente, não? Fazer como aquele pregador autoajuda. Você não é crente, não? O Deus dele é o ventre. Paulo está falando, condenando, Paulo falando assim, gente, ele só se preocupa com o que come, Jesus está falando, ele só se preocupa com o que come, com o que bebe e com o que veste. Eu fico pensando, às vezes, eu conheço pessoas assim. Tem pessoas, irmãos, que elas não gostam de repetir roupas, principalmente na igreja. Não, porque cada culto, ô Duda, tem que vir com a roupa, porque senão o irmãozinho vai falar, a irmãzinha vai falar, irmão, que a irmã fala, que o irmão fala, irmão. Problema, deixa ele pecar, você não pode errar. Por que o senhor está falando isso? Porque não é a veste. Inclusive, se você for para o céu, queridinho, lá você vai receber uma veste nova, não é essa que você comprou e pagou caro. Mas a sua preocupação é essa, em mostrar, em fazer, em adquirir, em ter, em preocupar com o seu próprio ventre. Se o teu coração está cheio de ave e de rapina, cheio de pecado e de iniquidade, para que as suas vestes vão adiantar o quê? Engraçado, né? Como nós queremos viver de aparência. Como nós queremos viver e mostrar o que nós não somos. No versículo 32, disse assim, ó. Porque todas essas coisas, quem é que procura? Quem é que procura fazer isso? Quem é os gentios? Os gentios são aqueles que não se renderam ao cristianismo, ao evangelho. Nós também éramos gentios outrora, até o reino de Deus nos alcançar. E glória a Deus por isso. Mas às vezes estamos com as práticas daqueles que ainda são gentios. Quais? A preocupação com as coisas terrenas. Não se preocupamos mais em ser salvos. Não se preocupamos mais com a vida eterna e muitas vezes dentro da igreja se comportando assim. Dentro da igreja se comportando dessa forma, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Você acha que Deus é tão, né, irmãos, incapaz, tão negligente, a tal ponto de não saber o que os filhos precisam? Passa. Mas buscai primeiro o quê? E a sua? E tudo aquilo que você corre atrás? Diga graças a Deus. Para de ficar igual louco, trabalhando em 3 empregos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, você não tem tempo para nada. Para que isso? E ainda vai para o inferno. Porque eu estou trabalhando, pastor? Não é porque você trabalha. A Bíblia diz que do suor do seu rosto, quando faz o teu pão, é porque você coloca como prioridade o seu trabalho e não Deus. Se você for ver, por exemplo, em Deuteronômio 28, acho que é isso, coloca aí para mim, por favor. Olha lá, Deuteronômio 28, 47. Porquanto não haverás, você não quis fazer, você não quis servir ao Senhor enquanto você tinha, enquanto Deus estava te abençoando, enquanto Deus estava prosperando, você não quis servir, né? Você colocava o seu emprego na frente, você colocava os passeios na frente, você colocava as festas na frente, você colocava tantas coisas na frente e quando sobrava você vinha. É isso que você fazia, né? Pois é, você não quis servir a Deus, o Senhor teu Deus, com alegria, você não quis servir a Deus com bondade de coração, para ter abundância de tudo, você não quis, né? Então você vai servir desse jeito. Assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez,
e com falta de tudo. Se Deus pesar a mão, irmãos. Se Deus pesar a mão. Pastor, ele não faz. Se eu conheço um pouquinho da Bíblia, eu tenho uma péssima informação para lhe falar. Ele faz. É só continuar do jeito que você acha que deve seguir ou fazer, para você ter uma ideia da capacidade do Deus que você diz conhecer. Ele faz. Deus ainda está nos propondo o bem, para vivermos de uma forma não que nós queremos, mas de uma forma que Ele agrada. Inclusive, eu volto a fazer a pergunta: você tem se preocupado com a sua salvação? Tem se preocupado? Você já parou para pensar? Então eu vou te falar algo, vamos ver se você se preocupa. Qual foi o último livro que você leu falando sobre salvação? Se você se preocupa em ser salvo, você tem que pelo menos ler acerca do assunto. Porque quando nós desconhecemos, nós procuramos o conhecimento para que a gente não erre. Em regra, deveria ser assim. Só na igreja que não é. Não temos mais o contato com a Bíblia, não lemos a Bíblia, não buscamos de Deus o entendimento e a revelação. Mas qual foi o último livro que você leu acerca da salvação? Pastor, não teve o último. Eu sei que não teve, sabe por quê? Porque também não teve o primeiro. E nós estamos dentro da igreja, sem se preocuparmos com aquilo que Jesus disse que acontecerá. Como é que pode isso se dar? Bom, se você for ver pela Bíblia, olha o que diz Mateus 6,19. Evangelho de Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, passa. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Nós não estamos se tratando de ladrões aqui de uma forma física. A Bíblia diz em João 10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Do que o escritor estava falando? O escritor estava falando de Satanás. É o mesmo aqui. O ladrão que faz o quê? Rouba, que mina aquilo que você ajunta aqui. Como assim, pastor? Vamos trazer para a nossa realidade? A realidade de todo ser humano? Qual é o bem que você leva no caixão? Você até pode levar. Porque tem pessoas que fazem cada pedido, né? Quando eu morrer, eu quero ser enterrado em tal lugar, em tal cidade. Não, eu quero que seja cremado. Já vai queimar no inferno, para que queimar antes? Tem umas coisas que não batem, mas tudo bem. Tem pessoas que é masoquista, Duda, quer sofrer. Aí o que acontece? A pessoa, ela anda desse jeito. Aí fala, não, coloca dentro do caixão, coloca o colar, o anel, o brinco, eu quero vestir roupa branca, eu quero vestir... E tem pessoas que têm umas opiniões, que cada um com a sua, não estou aqui para discutir sobre isso. Mas isso são tesouros aqui que ajuntam na terra. Você pode até levar, como eu posso levar, mas vai adiantar para quê? Vamos trazer então para uma realidade. Está melhorando, né? Está bom, né? Vamos trazer para a nossa realidade? Quem aqui já ouviu falar do Faustão? Ô louco meu! Quanto dinheiro aquele homem tem? Todas as vezes que ele apresentava os programas na Rede Globo, ele mora nos Estados Unidos, ele mora na Flórida, ele vinha de jatinho, toda semana apresenta o programa e vai embora. Está precisando, porque está com um problema no coração. Os trilhões que ele tem, que são os tesouros terrenos, não vai resolver. Está à beira da morte o Faustão.
Pega o dinheiro então e compra um coração novo. Olha a nossa ignorância. É assim que nós nos comportamos quando negligenciamos o nosso cultuar a Deus, porque talvez pensamos que não precisamos. Porque nós só queremos trabalhar. Nós só queremos trazer uma vida melhor para a família, e que mal tem nisso? Nenhum. Desde que não fira os mandamentos de Deus. Você pode trabalhar, você tem todo o direito de desfrutar do seu trabalho, desde que não fira o que Deus disse a você. Como que ele vai conquistar agora um novo coração com o dinheiro que tem? É impossível. Talvez a vida toda juntou tesouros somente terrenos, e que agora o ladrão veio e rouba dele. Sabe por quê? Como rouba, o pastor vai gastar todo o dinheiro que tem e ainda possa ser que ele ainda não sobreviva, não passe dessa. Vai ficar como aquela mulher, lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela gastou todo o dinheiro, continuou ainda enferma e agora na pobreza, mas quando ela encontrou Jesus, a história dela mudou. É disso que eu estou falando. Pare de ficar pensando nas coisas da terra, busque juntar tesouros nos céus. Busque adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Busque viver o evangelho. Busque viver o que Deus tem para você. A maior preocupação de todo cristão deveria ser salvo, deveria ser em morar no céu. Infelizmente, não é o que nós temos visto nos dias em que nós vivemos. Você vê, por exemplo, quantos pastores deixam o altar, saem do altar para terem as suas próprias empresas. Deus chamou ele, mas no altar ele não era bem remunerado, porque ele só pensava em ajuntar tesouro aqui, ele não pensava lá. Ele só pensava aqui. Não, porque o ministério paga pouco, a ajuda é pouca, o ministério não reconhece, e isso e mais aquilo. E daí, irmãos, eu quero reconhecimento do ministério, eu quero reconhecimento de Deus, porque eu não trabalho para o ministério, eu sirvo a Deus no ministério, eu sirvo a Deus no ministério, mas é a Deus que eu sirvo. Ainda que eu não seja reconhecido aqui, mas serei lá, se eu fizer o que é certo também, é claro. Eu não posso ficar preocupado aqui. Quantos pastores conhecidos meus saíram do ministério, que até o dia de hoje nós podemos falar com boca cheia, que o nosso missionário, entenda assim, até o dia de hoje, ninguém sabe o dia de amanhã, tá? Até o dia de hoje, não tem um escândalo dele. Procura para ver se você acha. Saíram, trocaram-se de ministério, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, de dinheiro. Eu conheço um monte, não é um e dois, conheço um monte. Pastores em cima do altar, que deixaram o altar por causa de dinheiro. Não, é porque lá reconhece. Não é reconhecimento que você quer, o que você quer é dinheiro. É isso que você quer, seu avarento. Tomara que estejam assistindo. E se não tiver, eu vou fazer questão de chegar. Não se converte nunca. Engraçado, as pessoas entram e sabiam da realidade. Aí depois de um tempo, elas falam assim, não, porque, irmão, vai se converter. É como nós estamos. Dentro da igreja, mas às vezes incontentes, insatisfeitos. Não porque o erro está em Deus ou no mistério, o erro está em nós. O erro está na gente. Por quê? Porque nós perdemos o foco. Jesus falou, olhai para mim que sou o autor e consumador da fé. Nós tiramos o foco de Jesus e estamos olhando só para as coisas da terra. Perdemos o princípio, perdemos a base, perdemos a direção, perdemos o foco. E é o que tem acontecido, como Marcos 8,36 fala também acerca disso. Olha o que diz Marcos 8,36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder o quê? E perder a sua alma. O que adianta? Você ter um carro bom, não que isso seja errado. Mas eu entendo que a salvação deve ser a sua prioridade, acima de tudo.
buscar a vida eterna, buscar o que Deus tem proporcionado para você. Quantas pessoas fisicamente, né, pessoas bem-sucedidas, mas por mais que elas sejam bem-sucedidas e reconhecidas, como Naamã era. Naamã, general do exército sírio. Todo mundo passava por Naamã e ó. Quando ele chegava na casa dele, ele, a esposa e a sua criada sabia da enfermidade que estava sobre o teu corpo e que ele estava sendo destruído aos poucos e seria morto se ele não tivesse vencido a soberba e o orgulho que ele trazia consigo. Quantas pessoas assim estão? Ricas fisicamente, na sociedade, bem reconhecidas, mas pobres de Deus. Pobres do espírito, bem-sucedida, mas nada se compara. Entenda, por mais que o reconhecimento é dado a qualquer pessoa, nada se compara ter o reconhecimento de Deus para ir morar no céu. Você não pode perder o pensamento. Esse pensamento. Qual? A preocupação deve ser com a minha salvação. Eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que receber a palavra, eu tenho que viver esta palavra. Colocar aqui. Se você for olhar, para a gente finalizar, não vou ter como terminar essa mensagem hoje, por causa do horário. Queria terminar, mas não vai ter como. Agora entenda, se você for olhar para os Salmos 15, lá Deus dá várias listas que não tem como estudar com você todas hoje, para que você possa então, se é que você está preocupado em ser salvo. Vamos ver algumas? Salmos 15. Olha a preocupação do salmista: quem habitará no teu tabernáculo? Essa deve ser a sua. Ô Deus, você já perguntou para o Senhor, se a trombeta tocasse agora, será que nós subiríamos ou desceríamos? E aí, irmãos? Será que nós teríamos a nossa salvação garantida? Porque acredito que talvez garantido ninguém está, porque a todo momento é um degrau que nós precisamos subir em direção à salvação. Ninguém está garantido, mas pelo menos estamos nos esforçando hoje para viver o que Deus está falando e estamos melhores do que ontem, porque se estivermos fazendo assim e a trombeta tocar agora, meu irmão, estamos bem com Jesus. E isso para a glória de Deus. Agora, se nós não se preocupamos mais em ser salvos, aí começa a ser de fato uma preocupação que você deveria ter. Por quê? Porque o salmista pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Passa. Aquele que anda em sinceridade. Irmão, seja sincero. Não queira enganar, usar de trapaços para poder se dar bem. Não, seja sincero, seja verdadeiro. Sincero é verdadeiro. Primeiro, com você mesmo, depois com os outros. Aquele que pratica a justiça, o que é a justiça? A justiça é a palavra. Esses estão encaminhando em direção à salvação. Que fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, que é aquela pessoa que não age com engano. Passa. Aquele que não difama com a sua língua. Às vezes a difamação não é só com a língua, às vezes é com o pensamento também. Você já pensou errado acerca de alguém, só não falou, mas pensou, está difamando do mesmo jeito. Para quê? E o porquê? O que você vai ganhar com isso? Não tem o porquê, a não ser arrancado do caminho que estava te levando para uma vida eterna. Nem faz mal ao seu próximo. Tem muita gente, irmãos, que puxa o tapete do próximo para se dar bem. Tem ou não tem?
Tem ou não tem, gente? O que mais tem? Até dentro da igreja, pastores. Às vezes é assim, ó. Às vezes o pastor está numa igrejinha lá, sofrendo. 3, 4 irmãos, toda a vida. Aí Deus começa a honrar a fé do pastor. A igreja começa a crescer. Sempre vai ter um que vai começar a olhar e falar, rapaz, bem que o meu líder poderia mandar eu para aquela igreja lá. Por que você não pediu quando a igreja estava só com 2, 3 ovelhinhas? Sabe por quê, pastor? Porque você não quer ter trabalho de arrancar os carrapichos do pelo da ovelha, porque a ovelha dá trabalho, tem que cuidar, tem que pastorear. Mas eles não querem, eles querem já pegar a coisa pronta. Aí ficam, sabe? Às vezes usando de má fé, defamando um, falando mal do outro, para quê? Para tomar o lugar do outro pastor. Ô irmão, se é que pode ser chamado de pastor, um traste desse não pode nem ser considerado como pastor. Me perdoe, mas é a verdade. Nem aceita afronta contra o seu próximo. Tem muita gente que erra nisso aqui, irmão. Quantas pessoas aceitam suborno contra o inocente? São falsas testemunhas acerca de um acontecimento. Tipo assim, ó, eu vou pagar você para você testemunhar ao meu favor. Você vai lá? Vou. Mas testemunha é aquele que presencia um ato. Como você vai lá ser testemunha se você não viu nada? Você está recebendo para ir lá. Você é um enganoso. Faz isso não. Aquele que nem aceita afronta contra o teu próximo. Passa. Eu falei isso para vocês sexta-feira, se não me engano. Eu nunca perguntei para nenhum outro pastor que estava antes de mim quem era, quem deixou de ser o povo da igreja. Nunca. O Espírito Santo é testemunha. Eu nunca cheguei para o pastor e perguntei assim, ó, pastor, quem lá da igreja que eu posso confiar? Quem lá que eu não posso? Nunca perguntei, e diante do Espírito Santo, que Deus me conserve assim, que eu nunca pergunto. Sabe por quê? Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Ninguém consegue esconder por muito tempo. Às vezes aquela pessoa, aconteceu algo com o pastor e não deu certo, enfim, não estou aqui para julgar o que é que aconteceu, mas eu não vou te julgar por causa disso. Eu vou te julgar por aquilo que você é comigo, não com os outros. Tem pessoas que chegam assim, ó, Cindy, não anda com o Duda, ele não presta, mas ele não presta para o senhor, para mim ele é gente boa, então vou andar com ele, acabou. Pronto. Por que agora as pessoas têm por tendência a julgar por um pensamento que outros querem implantar sobre elas? E às vezes acontece isso. Às vezes você não sabe nem por que a pessoa virou a cara para você. Sabe por que ela virou? Porque teve um enviado de Satanás que falou mal de você para ela. Como está acontecendo aqui, irmão? Meu Deus! Tem uma pessoa que nunca me viu pessoalmente, nunca conversou comigo, mas já foram lá e encheram a cabeça. Quem foi lá? O Satanás. Satanás não tem sexo, tá? Pode ser uma mulher, pode ser um homem. Foi lá e encheu a cabeça. Essa pessoa, irmãos, vamos orar, né, por elas, para Deus poder abençoar. Mas é disso que eu estou falando. Aceita afronta contra o próximo, mas nem conhece, poxa. Como que você pode agir assim? Não tem como. E às vezes pessoas que se dizem de Deus. Passa. Aquele a cujos olhos o réprobo, desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não faz o quê? Não muda. Você quer ir morar no céu? Quem quer, diga amém. Você quer ir morar no céu? Sim ou não? Então tenha caráter. Seja homem,
seja uma mulher de Deus. E para ter caráter, não precisa ser de Deus. Deixa eu te falar algo. Se tem uma coisa que eu fico sangrando por dentro, é com pessoas que não têm palavras. Não trata comigo não e deixa de cumprir, porque eu vou te julgar pela sua atitude. Os mais experientes dizem que antigamente se tratava, que era uma expressão que usava, o fio do bigode. Era o tratamento, né, meu irmão? E se tratasse... Hoje você assina uma promissória, você faz um boleto, se reconhece e firma no cartório. E as pessoas não cumprem mais. Sabe por quê? Porque não tem mais palavra. Porque perder o caráter, perder a vergonha, perder a essência. Então, deixa eu te falar agora duas histórias, biblicamente. Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele falou, olha, em uma das batalhas, quem comer, se eu não estou enganado, era um mel. Quem comer desse mel, eu vou matar. Quem é que comeu do mel? O filho. Jonatas. E aí armaram uma coisa, tentaram justificar, e ele teria que matar. Ele tinha que ter palavra, poxa. Pastor, matar o filho? Teria que ter matado. Palavra é palavra. Ele era rei. Deus retira dele o espírito. Por quê? Porque era alguém que não tinha palavra. Irmão, quem não tem palavra não tem o espírito de Deus, não, filho. Porque Deus falou, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Se você não tem palavra, o maligno está agindo através de você e você não está percebendo. Para quê? Para te tirar do caminho que te leva para o céu. Saul perdeu o direito de reinar. Perdeu a coroa. Se fosse só a coroa, estava bom. Perdeu a salvação, porque se matou, suicidou e acabou se dando mal. Já no caso de Jefté, essa história está lá em Juízes. Jefté falou, Deus, se o Senhor me der livramento nessa batalha, quando eu voltar para a minha casa, quem sair primeiro para me encontrar, eu vou sacrificar o Senhor. Ô Duda, ele não sabia que quem sairia era a própria filha dele, uma moça que ainda não tinha sido dada a homem nenhum, era virgem ela, mas ele foi um homem de palavra, matou a própria filha, porque quem tem palavra tem. Ela pediu, pai, chorando, deixa eu chorar a minha virgindade com as minhas amigas, porque o sonho de toda moça é casar, é construir uma família, e ela não pôde. Está na Bíblia isso, irmão. Eu penso que às vezes nós estamos muito longe de Deus. Porque será que nós somos capazes de sacrificar o que nós falamos que sacrificaríamos para não voltar atrás do que nós dizemos? Será? Triste, né? Mas está na Bíblia. O problema é que a gente não quer viver. O problema é que a gente não quer cumprir. E estamos achando que vamos para o céu. Sem palavra? Só se for o céu da boca da onça. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Jesus, mas Ele que nos escolheu. Sabe o que eu entendo com isso? Isto é um privilégio para mim e para você. Por isso eu tenho dito sempre, não negligencie princípios bíblicos e não se dê o luxo de faltar aos cultos, porque isso é um privilégio que Deus tem dado para você, que Deus tem dado para mim.